A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você instala um mecanismo de terror, de terrorismo moral, de terrorismo espiritual, automaticamente você aniquila o amor. E aniquilando o amor, você aniquila o próprio evangelho. O problema não é a divergência, como você abriu aqui o programa. A divergência natural é parte da democracia. O problema é olhar o outro e ver ali um demônio. E se é um demônio, eu preciso combater, eu preciso exorcizar. Igreja polarizada. Como a guerra cultural ameaça destruir nossa fé. Agora, existe, eu queria saber a opinião de vocês, uma diferença, alguma coisa que seja mesmo distinta entre a guerra cultural geral que rola no Brasil, em todas as manifestações culturais, e a guerra cultural específica dos evangélicos? Tem algo distintivo? Eu acredito que a instrumentalização da fé para a obtenção e a manutenção de projetos de poder é o que difere as camadas dessas disputas, porque a fé, ela fundamenta o sujeito. Então, todas as outras paixões, elas nos compõem, mas não necessariamente nos fundamentam. Enquanto quem tem fé é atravessado por ela para tudo. A gente enxerga o mundo a partir da fé, a gente sente a vida a partir da fé. Então, quando a fé é o principal elemento dessas disputas, isso desequilibra um pouco o jogo, né? Porque se a gente se fere a nossa fé, ou usa a nossa fé para um projeto de poder, é todo o sentido da nossa existência que está dentro desse balaio. Porque se já é difícil lidar com convicções extremadas, a fé é mais que uma convicção. A fé, como disse a Adélia Prado há pouco nesse programa, é a esperança levada às últimas consequências. Né? Não, e esse é o ponto grave, né? Porque a fé é esperança. E a guerra cultural, ela demanda muito medo. Então, se eu tenho medo excessivo, eu tenho paranoia. Se eu tenho paranoia, eu não tenho esperança. Né? Então, a gente que é cristão, que acredita na ressurreição final de todas as coisas a partir de Cristo, não tem como ser uma mentalidade paranoica, tomada pelo medo, né? Então, por isso que a guerra cultural ela se torna até mais grave para um contexto cristão. Pois é, porque o seu subtítulo, como a guerra cultural ameaça destruir nossa fé, como se você tivesse uma força capaz de competir com Jesus. Exato. Um radicalismo a tal ponto extremado. Existe isso? Competir, não, mas usurpar ou tentar usurpar altares, sem dúvida. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você instala um mecanismo de terror, de terrorismo moral, de terrorismo espiritual, automaticamente você aniquila o amor. E aniquilando o amor, você aniquila o próprio evangelho. O problema não é a divergência, como você abriu aqui o programa. A divergência natural é parte da democracia. O problema é olhar o outro e ver ali um demônio. E se é um demônio, eu preciso combater, eu preciso exorcizar. Extinguir. Extinguir. Exterminar. Virou isso, Virou. né? Assim, a opinião que não é minha não pode existir. Gente, não só a política é o lugar para isso, como a religião, então, nem se fala. Isso é um negócio que a gente experimentou de maneira muito mais aguda de 2018 para cá, a ponto das pessoas dizerem: você não é crente porque você não vota no meu candidato. Eu tive que perguntar: eu tenho que me converter a Jesus ou ao seu candidato? Porque eu já sou convertida em Jesus. Isso chegou a você por parentes, amigos? Chegou próximo da sua vida pessoal? Um questionamento como esse? De todos os lugares. A internet virou um lugar muito hostil, mas a própria igreja, e aí vem, na minha avaliação, o grande perigo da radicalização, da messianização das nossas humanidades, que
que faz com que você perca a dimensão do outro, porque pessoas que sempre foram muito próximas, que a gente sempre teve uma relação excelente, de repente essas pessoas se radicalizaram de tal modo que elas não davam a paz do Senhor pra gente, elas atravessavam a rua, viravam a cara. Famílias rachadas. Exatamente, exatamente. Por causa da política. E não é por causa da política, porque a política é a resolução não violenta dos conflitos. É por causa da radicalização dos relacionamentos extremados na política, sabe? Para você, chegaram estilhaços assim próximos? Não nesse nível, até porque eu estava no campo mais à direita, né? Então eu sofri menos nesse sentido. Mas por não ser um direitista radical, eu virei comunista. Porque você agora deve uma lealdade absurda a todo um pacote fechado. Se você discordar de qualquer ponto desse pacote, você não é parte do grupo, né? Isso é parte da guerra cultural. O que você pega na própria mensagem de Cristo? Jesus, ele, claro, tinha inúmeras convicções e estava trazendo novas convicções a partir do Evangelho. Mas ele foi capaz de colocar na mesa um publicano e um zelote. Para quem não conhece esse contexto do primeiro século judaico, o zelote era alguém que lutava contra o Império Romano, e o publicano era alguém que trabalhava para o Império Romano. E Jesus coloca os dois na mesma mesa. Eu não posso dizer que Jesus não tinha convicções, ou que Jesus fosse um homem relativista, mas Jesus foi capaz de colocar duas pessoas na mesma mesa, porque a maior convicção do cristianismo é trazer esse ministério da reconciliação, como o pastor comentou, Cacau. Porque, como diz o Sérgio Sampaio, eu adoro, as pessoas são os lindos problemas, não tem como a gente amar todo mundo pela perfeição que a gente se apresenta, porque a gente é problemático, todo mundo é problemático. E aí a Bíblia manda a gente suportar uns aos outros em amor. Quer dizer, a própria Bíblia contempla a nossa humanidade e sabe que não é sobre devoção, mas é sobre cumprir uma missão de, vendo aquilo que no outro me incomoda, ainda assim suportá-lo em amor. Eu gostei de você usar a palavra, a imagem da mesa, né? De sentar à mesma mesa. Isso vem da tradição judaica, né? Assim, é que na mesa, e na mesa de refeições mesmo, é onde se fala tudo, onde todo mundo dá suas opiniões. Que mesa sobrou pra gente no Brasil, na atual conjuntura? Olha, eu acho que aqui é uma mesa, né? Poxa, melhor elogio que a gente podia ter do programa. Um debate como esse, eu não concordo 100% com a Ava, ela não concorda 100% comigo, mas a gente tem muitas convergências, óbvio. Isso é uma mesa. Mas a gente está num nível de polarização que meramente sentar com a Ava pode ser mal visto por um grupo que me apoia ou que está próximo a mim, e o contrário Da mesma também, forma. Da mesma forma, né? Olha, e há nuances entre um lado e outro. Por exemplo, a Ava, aqui essa perigosa esquerdista aqui presente, ela, porque ela ajudou o governo de transição do Lula, ela é do PSDB, aquele que o PT diz que é de direita. Vem cá, você fica confortável com o rótulo de esquerda, você tucana? Eu nunca disse eu sou de esquerda. As pessoas me assimilam dessa forma e muito porque eu tenho as minhas convicções, elas são inegociáveis e porque eu não sucumbi à idolatria do bolsonarismo, que eu criei uma expressão, né? Bolsolatria, lancei um movimento lá em Goiânia, Bolsolatria é pecado. Eu não sucumbi a isso porque eu não caí no medo de que um partido político, que é a esquerda, que o Lula, que o PT, era uma ameaça para a minha fé, porque uma fé que depende da classe política para ser firme é uma fé fraca. Uma igreja que depende do Estado para defender os seus valores é uma igreja fraca. Eu acredito que a igreja, como projeto de Deus, ela precede as disputas políticas, ela sucede às disputas políticas. Então, assim, ao perceber isso e não me dar por contente com isso, e manter o meu coração inquieto, eu recebi o rótulo de esquerda. Não pedi o rótulo, mas também não fico chateada com ele. Vou fazer mais uma provocação. Já já a gente fala da direita. Além de esquerda, tem outro palavrão associado a você. Eita. Feminismo. Sabe por quê? Porque ela montou uma equipe de mães desempregadas. Eu não entendo quando as pessoas me questionam e dizem é impossível ser evangélica e feminista. Porque, na minha avaliação, é impossível
ser transformado pelo Evangelho e permanecer inerte diante das injustiças, de todas as formas de injustiças, das desigualdades, da fome, dos feminicídios, da violência de gênero. É impossível. Então, não é o feminismo que me move, é o Evangelho que me move. Então, assim como a esquerda, o rótulo vem por causa do movimento que o Evangelho provoca em mim. Então, a gente vive em um país que é majoritariamente cristão, que nas pesquisas se diz majoritariamente conservador e, consequentemente, defensor da família, da vida das crianças. Mas, Pedro, 50% das mulheres brasileiras são demitidas depois da licença maternidade. Os mesmos defensores da família colocam a gente no olho da rua com a criança no colo. A gente demora até 4 anos para voltar para o mercado de trabalho, ganhando menos do que a gente ganhava antes. E é impressionante, porque na hora que uma adolescente estuprada engravida, todo mundo diz, ela tem necessariamente que continuar com a gravidez. Mas e contratar a mãe de filho pequeno? E acolher essas mulheres? E fazer política pública para que essas crianças tenham dignidade nas infâncias? Então, diante disso, que me chamem de feminista, mas que me deixem fazer o meu trabalho em nome das mulheres, porque as mulheres brasileiras não esperam que nós, sentados nas nossas salas, decidamos qual rótulo funciona melhor, porque a vida delas e de seus filhos está impressa. Eu não me defino como um cristão, aliás, eu não me defino como um direitista cristão. Eu me defino como um cristão com inclinações à direita. Mas isso assim, porque para mim o cristianismo é mais importante. Antes de ser de direita, eu sou cristão. Então, é aquilo. Se há uma pauta cristã que é incompatível com a direita, eu vou ficar com a pauta cristã. Mas você deve ser criticado por ser, então, moderado. Sim, com certeza. Porque ser moderado é ser comunista. O que é muito louco, porque o ser comunista, na minha cabeça, sempre foi algo mais revolucionário, né? Então, mas assim... Se bem que o movimento de direita que levou Bolsonaro ao poder tinha mais traços de revolução do Exato. que de sublevação, na verdade. Né? Eu comento isso no livro, né? O que nós temos na direita brasileira não é conservadorismo. A gente tem um reacionarismo. Isso. O conservador, ele, por princípio, não é revolucionário. Ele não é contra mudanças, inclusive uma boa assistência às mulheres, por exemplo, é uma questão lógica, é uma questão que você vai aprendendo com a experiência. O conservador tem essa consciência que o mundo muda, mas deve mudar respeitando a tradição, respeitando o passado. O revolucionário, aliás, o reacionário é um revolucionário com olhar para trás. Ele quer restaurar uma velha ordem, ele idealiza um tempo que nunca passado, existiu. Ele romantiza esse tempo. Eu até costumo brincar que a diferença entre um revolucionário de esquerda e um reacionário é a ponta do relógio, porque ele está olhando para algum tempo e está idealizando esse tempo. Assim como Gutierrez, nesse ponto é uma convergência. O Evangelho é o meu diferencial em relação às disputas ideológicas. Eu só divirjo um pouquinho do uso do termo polarização. Justamente pelo que você falou, Pedro. Eu sou tucana e fiz Ciências Sociais na Universidade Federal de Goiás, no auge do governo Lula. Então, aquilo para mim era polarização, porque eu ia para a faculdade e a gente discutia as nossas teses de maneira assim super enérgica. Hoje metade dos meus colegas trabalham comigo. Então, a polarização, eu vi uma entrevista recente do ministro Haddad falando que quando ele era ministro da Educação, o pessoal do PSDB ia lá, discutia, no final saía um trem bom, saía um produto em comum. Isso era polarização. Atores divergentes em polos distintos na mesma arena. Teve um caso grave de teoria conspiratória propagada por uma ministra, ex-ministra Damares Alves, cuja fala foi classificada pelo Ministério Público Federal de mentira e desinformação. Era a respeito de prostituição infantil em Marajó. Como é que você se sentiu, Ava, vendo essa história sendo espalhada no púlpito de sua igreja? A fala foi lá na igreja, sabe? Foi lá, né? Foi, exatamente. O primeiro ponto que me causou choque é porque ela não teve zelo nenhum pela plateia. Era um sábado à tarde, tinha várias crianças na plateia e ela, de maneira sórdida, macabra, descreveu cenas de abuso sexual infantil que são irreproduzíveis, sabe? Eu que atuo
com proteção de crianças, a gente tem uma rede de psicólogas lá no nosso mandato, a gente tem tanto cuidado para não dar gatilho. São falas que, se você vai tratar aqui no seu programa, você coloca uma tag, cuidado, pode ter gatilho. Ela simplesmente ignorou isso, mostrando uma completa insensibilidade com o tema. Além disso, ela instrumentalizava ali as tragédias, as barbáries das infâncias para um projeto de poder. É curioso, porque ela falou isso no segundo turno da eleição. Ela foi ministra por 4 anos. Ela não tinha trazido essa história à tona. Quer dizer, então, que as tragédias das crianças são meramente eleitorais. E aí, naquele contexto, Pedro, eu estava muito ofendida, muito magoada com o que estava acontecendo, porque aquele governo tinha zerado o investimento em enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão, diminuído em 90% o enfrentamento à exploração sexual infantil. Então, assim, defesa de criança, você faz no orçamento. Defesa de criança, você faz destinando verba para fazê-lo. Do contrário, você usa a fé, o medo, os temores para se manter no poder, para se perpetuar no poder. Então, é um uso equivocado da fé, é um uso equivocado das crianças, é um uso equivocado do púlpito e uma percepção completamente perversa e arrogante do que é o povo de Deus. Porque subir num púlpito para mentir descaradamente para uma igreja, para manter essa igreja refém de um imaginário de terrorismo moral, é a maior prova de que essa pessoa desrespeita completamente o corpo de Cristo, porque a Bíblia manda a gente renovar nossa mente pelo conhecimento da verdade. Um lance típico de vale tudo de guerra cultural, né? Vale tudo para derrotar o inimigo, né? Eu cito a frase típica grega, né? Que a primeira vítima da guerra é a verdade, né? A guerra cultural não é diferente. Da né? mesma forma. Da mesma.